Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a essa aula. Eu me chamo Diandra Barbakov, sou maquiadora aí há mais de 3 anos e hoje eu trouxe aqui uma aula muito especial para você, foi um convite aí da Priscila. Eu preparei uma aula aí com muito carinho para você, uma aula de automaquiagem, para você aí usar aí no seu dia a dia, uma maquiagem super fácil, que eu tenho certeza aí que você vai conseguir aplicar tudo que eu vou ensinar aqui hoje para você. Se você gostaria de conhecer um pouquinho mais aí do meu trabalho, eu vou deixar meu arroba aqui, é diandrabarbakov.makeup. Eu tenho vários aí trabalhos também, eu tenho um curso online de automaquiagem. Se você tiver interesse aí, já entra lá no meu perfil e pode me chamar, que eu estarei passando aí todas as informações para você. Então, bora lá começar essa aula de hoje, iniciando aí a nossa automaquiagem. Então, o primeiro passo para você iniciar a sua automaquiagem é a preparação da sua pele. Então, eu já fiz a limpeza da minha pele. Você pode estar usando aí os sabonetes faciais, água micelar, um tônico também, para fazer essa primeira limpeza da sua pele. Depois da limpeza, você vai fazer a hidratação da pele. Hoje eu usei esse hidratante Nivea. Ele é um hidratante que pode ser usado aí para todos os tipos de pele. Ele é um creme nutritivo também que você pode usar na pré-maquiagem. Então, eu já fiz a aplicação desse hidratante e agora eu venho com a base. Hoje eu vou usar essa base da Revlon. A base é a cor 180. Ela é uma base mate. E também ela já vem com protetor solar. Eu gosto muito de usar essa base no dia a dia, porque ela deixa um acabamento mais natural na pele e mais leve também. Então, eu vou aplicar ela com o meu pincel Kabuki. Esse é um pincel mais retinho, é o pincel da Macrylan, o A03. Então, ele é um pincel bem fofinho, que eu vou aplicar essa base aqui. Então, eu venho, já aplico aqui direto no meu pincel e venho aplicando aqui no rosto. Sempre com batidinhas. E eu começo aqui de baixo para cima no meu rosto e vou uniformizando essa base, ó. Sempre com batidinhas, nunca arrastar a base. Então, eu aplico todo um lado primeiro. E depois eu venho aplicando do outro lado. Então, é uma base que rende bastante, ó. Eu coloquei apenas uma gotinha. Sempre lembrando que para você saber o tom certo da tua base, você sempre vai testar no teu rosto e essa base ela precisa sumir na tua pele para ser o tom certo. Nunca teste no braço ou na mão a tua base, sempre teste no rosto. Sempre passo um pouquinho no pescoço para deixar uniforme. Então, feita a aplicação da base, eu vou vir com uma esponjinha, mesmo que eu apliquei com o pincel, eu venho com uma esponjinha fofinha e eu dou um acabamento nessa base com batidinhas. Essa esponjinha você pode usar ela úmida, que quando você umedece a esponjinha, ela vai aumentar o tamanho. Quando você usa ela úmida, ela dá um acabamento mais leve na pele. E se você usa ela seca,
a tua pele fica mais, a base fica mais grossinha na pele. Agora eu venho com o corretivo. Eu vou usar um corretivo um pouquinho mais claro e eu venho aplicando aqui na olheira. Então, eu aplico aqui, sempre no cantinho. E eu venho já com uma esponjinha e vou esfumar esse corretivo. E eu venho trazendo ele aqui sempre para o centro aqui do rosto, ó. Você vai fazer um formato como se fosse um triângulo, sempre cuidando para não sair dessa região aqui abaixo dos olhos, em direção ao cantinho do nariz aqui, ó. Sempre cuida para não sair dessa região aqui do olho. Do outro lado aqui a mesma coisa. O próximo passo é aplicar o contorno e o blush. Hoje eu vou usar esse contorno da Boca Rosa. É uma paleta que ela vem com 3 tons de contornos. E eu vou usar hoje esse tom mais clarinho. Eu aplico com esse pincel da Macrylan, o W102. Ele é um pincel bem fofinho e ele é chanfrado, ó. Ele tem esse formato. E eu vou aplicar o contorno, eu sempre vou cuidar aqui, nesse início aqui da orelha, em direção ao cantinho da boca. Então, essa é a região que eu aplico o contorno. Então, eu vou pegar aqui pouquinho produto com o meu pincel. E eu venho aplicando aqui, ó, deposito essa sombra mais escura e venho trazendo aqui para a região da boca. Sempre cuidar para não colocar muito produto, que é um leve sombreado que você vai fazer. Sempre cuida para não sair dessa região. Não muito para baixo nem para cima, né? Sempre nessa linha aqui. Ó, ele já dá uma leve afinada aqui no rosto. Do outro lado aqui a mesma coisa. E o próximo passo é aplicar o blush. Eu vou usar esse mesmo pincel para fazer essas 3 aplicações. Eu aplico o contorno, o blush e o iluminador. O que vai mudar nessa aplicação é a forma que você usa esse pincel. Então, o contorno você sempre vai encaixar ele dessa forma. O blush eu venho ao contrário. E o iluminador eu vou aplicar só com a pontinha desse pincel. Então, agora eu vou aplicar o blush, também é um blush em pó. Esse aqui da Poá, é uma cor rosada, bem clarinha. E eu venho com esse mesmo pincel,
e aplico o blush. Então, o blush você sempre vai cuidar nessa região um pouquinho acima do contorno, bem aqui na maçã do teu rosto. Eu uso o pincel aqui, ó, viradinho e venho puxando aqui pra cima, ó. Do outro lado aqui, mesma coisa. E agora eu venho aplicando o iluminador. Vou usar essa paleta aqui da Boca Rosa. Inclusive, aqui tá terminando já, porque eu amo essa paleta. Ela é uma paletinha que ela vem com 3 tons de iluminador. Ela vem esse tom mais clarinho, esse mais puxando para um dourado e esse mais rosado. Eu gosto muito de usar essa paletinha também como sombra. Fica muito linda também. Então, eu vou usar esse tom aqui mais clarinho. E eu pego com o mesmo pincel, na pontinha, e eu vou aplicar aqui, ó, no ponto alto do rosto. E sempre cuida, nessa região aqui, que a gente tem esse ossinho, eu aplico aqui o iluminador. Feita essa aplicação, agora eu preciso selar essa pele. Então, você pode estar selando a pele com o pó compacto ou o pó translúcido. Eu gosto mais de usar o pó translúcido, que é esse pozinho mais fininho, esse pó solto, que ele fica um acabamento mais leve na pele. Então, hoje eu vou usar esse pozinho aqui da Boca Rosa, é a cor Mármore 1. Então, ele é um pó bem fininho. Vou colocar aqui na tampinha. Olha só, ele é bem finíssimo. E antes de eu selar essa pele, eu sempre venho aqui abaixo dos olhos com uma esponjinha. E eu dou um acabamento porque aqui geralmente acumula um pouquinho de produto. Então, eu faço esse acabamento. E eu venho com o pó para selar. Eu vou aplicar com uma esponjinha. E eu sempre primeiro selo abaixo aqui dos olhos. Ó, eu venho depositando esse pozinho. Não precisa, né, muito produto. E aplico daí toda a região aqui do rosto. Com a esponjinha eu vou depositando esse pó e depois eu venho com o pincel para espalhar. Então, aqui eu não me preocupo em deixar uniforme esse pó, eu só deposito. E depois eu faço o acabamento com o pincel. Hoje eu vou usar esse pincel mais fofinho. Também ele é um pincel da Macrylan, o W101. Então, eu venho com a mão bem leve
e vou espalhando esse pó. Em todas as regiões. Então, essa é a pele pronta. Agora, a gente vai para a parte dos olhos. Para iniciar, então, a parte dos olhos, eu vou aplicar o mesmo corretivo que eu apliquei nessa região. Eu aplico aqui um pouquinho na minha pálpebra. Não precisa, né, de muito produto. E eu venho com a esponjinha e vou deixar uniforme em toda a minha pálpebra esse corretivo. Pode subir bem próximo à sobrancelha. Para fazer a correção da sobrancelha, hoje eu vou usar essa pastinha. É na cor Blonde, é uma corzinha mais escurinha, é da marca Mari Maria. Então, eu vou fazer essa correção, eu sempre faço, então, primeiro, eu venho penteando ela com esse pincelzinho. E eu vou aplicar essa pastinha com esse pincel chanfradinho. Ele é um pincel bem pequeno. Esse é o da Esfumato US 121. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui dessa sombra. E como que eu faço essa correção de sobrancelha? Então, assim, eu sempre venho aqui na parte de baixo primeiro, e eu deixo um espaço aqui no início, e eu começo um pouquinho aqui pra trás, ó. Venho desenhando ela. E aqui no início, eu venho só com o restinho do produto. Eu vou esfumando aqui essa sombra. Na parte superior, também eu inicio sempre deixando um espaço. Então, eu faço aqui o desenho e depois eu venho preenchendo ela com o restinho de sombra. Do outro lado aqui a mesma, deixo um espacinho.
e venho preenchendo, esfumando essa sombra. Então, feita a sobrancelha, hoje eu vou ensinar você a fazer um olho bem básico aí para você usar no dia a dia. Um esfumadinho aí bem clássico. Então, hoje eu vou usar essa paletinha aqui de sombras da Ruby Rose. Ela tem vários tons de rosé, tons de marrom, e ela vem com esses tons de brilho também. Hoje eu vou usar esse tomzinho aqui mais clarinho, que eu gosto bastante para usar no dia a dia. Então, eu faço a aplicação dessa sombra. Então, eu vou aplicar com esse pincel, que ele é um pincel mais firminho. Ele é o da Macrylan, o W05. Então, eu venho com a sombra e eu aplico aqui na pálpebra móvel. Lembrando que pálpebra móvel é essa aqui interna e pálpebra fixa é essa aqui mais acima, aqui próxima à sobrancelha. Então, eu aplico nessa pálpebra móvel, eu vou depositando essa sombra. Em toda a pálpebra móvel. E eu venho com um pincel mais fofinho. Ele é um pincel de cerdas naturais, um pincel um pouquinho maior. E eu vou esfumar essa sombra. Então, quando eu vou usar um pincel mais fofo, eu pego com a mão bem leve para esfumar. Pego um pouquinho dessa sombra e vou esfumando em movimentos circulares. E vou levando essa sombra lá para a pálpebra fixa. Sempre com a mão leve. Pode ser movimentos de vai e vem também. Do outro lado aqui mesmo processo. Lembrando que se o corretivo aqui acumular, você sempre vem com a esponjinha e dá esse acabamento aqui na tua pálpebra para não deixar marcada a sombra. Deposita. Aqui, para você usar no dia a dia, você pode usar qualquer tom, assim, mais clarinho que você goste, mas tons de marrom também eu gosto bastante de usar. Hoje eu optei por esse tom mais rosado, que é um rosa mais fechado. Mas para usar no dia a dia, você pode usar até tonzinhos mais clarinhos também. Fica lindo. E na parte inferior aqui dos olhos,
eu vou aplicar um lápis em gel na linha d'água. A linha d'água é essa parte interna aqui do olho. Esse lápis é um lápis à prova d'água também. Então, eu venho e aplico aqui em toda a linha d'água. E para dar um acabamento nesse olho, eu vou vir com esse pincelzinho menor. Também ele é de aplicação de sombra. Ele é da Macrylan também, o B090. Então, eu venho com a mesma sombra que eu apliquei em cima. E eu dou uma leve esfumada aqui abaixo da linha d'água. Para dar esse acabamento, né, do olho com essa sombra de cima. Também eu aplico aqui com movimentos de vai e vem. E ele já vai esfumando aqui. Para usar nesse olho, usar dia a dia, você pode usar somente essa sombra opaca, ou você pode usar um leve brilho também, para quem gosta, né? Você pode estar usando o iluminador nesse cantinho interno, ou também pigmentos ou glitters. Hoje eu vou usar esse pigmento da Poá, ele é um brilhozinho bem sutil. Então, que não precisa você usar cola, né? Então, olha, num tom de rosado bem clarinho. E eu aplico com o dedo mesmo. Pego um pouquinho aqui. E eu vou aplicar só nesse cantinho interno. Para dar um acabamento a mais nesse olho. Mas você pode usar iluminador também, fica bem bonito. E agora eu venho aplicando uma máscara de cílios. Hoje eu vou usar essa máscara da Boca Rosa. Ela é uma máscara de volume, então você usando ela não precisa usar a máscara de cílios, os cílios postiços, perdão, porque ela já tem um grande volume, deixa nos seus cílios, com aquele efeito de cílios postiços. Então, ela tem esse pincel bem fofo e grandão. Então, eu sempre venho aplicando aqui, ó, de baixo. Então, sempre tem que cuidar, porque ela sai bastante produto. Eu gosto muito de usar ela no dia a dia, porque ela dá um efeito muito lindo nos cílios. Olhem só a diferença dos dois olhos.
E para finalizar essa maquiagem, eu vou aplicar um batom. Hoje eu vou usar esse batom da Bruna Tavares, é um batom mate, é a cor Amanda, é um tom de rosado, mais clarinho. Então, finalizada essa maquiagem, é uma maquiagem aí bem dia a dia, de realce, que você pode usar aí todos os dias aí para trabalhar, para uma entrevista de emprego. Eu tenho um curso chamado Infinitude da Beleza, que eu te ensino aí desde o básico ao avançado aí várias técnicas de maquiagem. Então, espero que você tenha gostado, eu preparei com muito carinho essa aula. E se você gostaria de me conhecer mais, já segue lá o meu perfil.